Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Na noite de hoje, estreando aqui na nossa casa, Edir Maurício, amigo nosso lá do Leon Denis, né? Quando a gente está lá, ele sempre nos recebe lá, o Felipe também fala lá, né, Filipão? E antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, hoje o capítulo 138, intitulado Vejamos Isso. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Esse é o ensino de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. E aí Emmanuel comenta esse ensinamento de Jesus, de Paulo, perdão. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamos-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos insistimos pela observância de nossos amigos à frequência da missa e dos sacramentos materializados, se adeptos das igrejas reformadas exigimos o comparecimento geral ao culto externo, e se espiritistas buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvado em alguma das suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória na cruz se não faça vã. Um grande alerta que emana a todos nós, né? E essa advertência que Paulo faz aos Coríntios, de que a cruz tem que ter importância na gente, não só no sentido de que a gente pesquisa as palavras das Escrituras, de que a gente conheça as religiões, como no caso aqui ele cita, se você é católico, romano, se você é protestante, se você é espiritista, é natural que a gente anseie os nossos núcleos religiosos, eles cresçam em frequência, em trabalho principalmente, numa série de coisas, mas o que a gente está precisando realmente mais é edificar dentro de nós as lições moedoras do Cristo. Nós sabemos o quanto é difícil, eu sou testemunha viva disso, o quanto é difícil a gente realmente viver o Evangelho de Jesus em plenitude. Até por causa do nosso atraso intelecto, sobretudo do nosso atraso moral. O que a gente não pode perder de vista é isso, a necessidade premente que nós temos, como diz Emmanuel aqui, de não só observar as palavras do Cristo, não só observar as palavras do Evangelho, mas tentar colocar no nosso dia a dia, tentar vivenciar isso. A gente sabe que nós estamos vivendo, todos nós sabemos, a voz está falando um pouco, tive palestra ontem, também uma série de coisas, falando muito, e a gente sabe que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos muito, realmente complicados, e que nós somos todos os dias guindados a dar demonstração do nosso aprendizado, daquilo que nós realmente já conseguimos viver. E muitas vezes, mesmo conhecendo, mesmo como ele diz aqui, sabendo a letra, mesmo conhecendo tudo, às vezes a gente dá fracasso nos percalços que a vida nos coloca, né? Mas que a gente jamais desanime, que a gente continue estudando, continue lendo, continue pesquisando, continue tentando, sobretudo, não só conhecer,
mas sobretudo compreender, que são duas coisas diferentes. Para que um dia, quem sabe, a gente consiga falar como Paulo, né? Quando Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Imagina se um dia a gente conseguir isso. E Paulo era humano, como qualquer um de nós. Paulo não tinha diferença de nós, não era um espírito iluminado, nada disso. Muito pelo contrário, né? Ele tinha os seus problemas, como é natural, era Saulo, perseguia os cristãos, prendia, autorizava até matar, mas a partir da conversão às portas de Damasco, ele realmente se tornou outra pessoa completamente. A partir daquele momento em que Jesus diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ainda ali eu costumo dizer, ainda vem mais uma frase do Saulo orgulhoso, ele falou, quem és tu, Senhor? E quando Jesus diz, eu sou o Cristo, né, a quem tu persegues, a partir dali ele mudou completamente. Eu costumo dizer que essa frase, quando Jesus se revela a ele, é o ponto final da vida de Saulo. Porque aí qual é a próxima frase que ele diz? Ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Então ali acabou Saulo e começou a vida de Paulo. É óbvio que nós não vamos conseguir essa conversão paulina assim, não está lá. Há quanto tempo nós adentramos naquele portão ali da Águia, né? Estamos aqui até hoje, e a gente ainda é um eterno aprendiz, e a gente ainda continua falhando, continua errando. Infelizmente, mas ainda é a nossa realidade. Mas também precisamos, né, não ser também muito rigorosos com cada um de nós mesmos, não. Porque se nós analisarmos também o quanto nós já melhoramos, desde quando nós estamos aqui, quantas coisas que a gente fazia antes de adentrar aquela porta ali, e hoje a gente não faz mais, ou pelo menos a gente luta para não fazer, e a gente tem esse compromisso conosco mesmo, que a cada dia nos policiarmos um pouco mais. Então essa fala de Paulo deve ficar realmente nos nossos corações, que a cruz não seja vã, que a atitude de Jesus não seja uma coisa apenas histórica, mas que faça história na vida de cada um de nós. Por isso que Emmanuel dá como título, sigamos isso, né? Que a gente possa realmente pensar nisso com mais carinho e tentar a cada dia vencer as nossas próprias limitações. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, através dos nossos amigos espirituais, hoje em especial, amigos espirituais do nosso irmão Edir Maurício, para a mensagem que ele vai nos trazer na noite de hoje sobre o Espírito Imortal. Que nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe do Cristo, Mãe de todos nós, possa envolvê-lo. E a todos nós que estamos aqui no salão, aqueles que não nos assistindo ao vivo no Facebook, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Assim, com essa prece, nós damos por aberta a primeira parte. Passamos a palavra para o nosso querido amigo Edir. Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer ao nosso Pai Maior por mais essa oportunidade de aprendizado, de evolução, de conhecimento. Agradecer aos nossos bons espíritos que aqui estão conosco nesse momento, nos protegendo, nos orientando, nos guiando nesse aprendizado também, precisamos, né? Esse é o nosso projeto, é o aprendizado, é a evolução, não é? E agradecer a todos vocês que aqui estão, que também com as vossas energias, com os vossos pensamentos positivos, também nos ajudam em conjunto a evoluir, a aprender e nos tornar sempre um pouco melhor a cada dia. O nosso tema, o Espírito Imortal, eu queria iniciar colocando uma pergunta, para depois, no final, responder, se for o caso. E eu queria dizer sobre o seguinte: por que a imortalidade do Espírito é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita? Por que a imortalidade, o Espírito imortal ou a imortalidade da alma, como muitos falam, é tão importante para nós na doutrina espírita? Todas as religiões admitem que nós somos imortais, ou seja,
espiritualmente, dotados de características que faz com que a morte física não tenha o poder de aniquilar o espírito. Então, todas as religiões entendem, enxergam, defendem, né, e veem que nós somos espírito e carne, e que fora da carne o espírito existe e ele segue além de nós na vida física. Creio eu que seja um princípio básico, fundamental também de toda religião. Então, todas acreditam que nós somos dois, não é? Carne e espírito, e que o espírito está além ou fica além da morte física, que não o atinge, certo? Então, quando falamos em morte, é a morte do corpo, nunca a morte da alma ou do espírito. O espírito é plenamente imortal. Poderemos dizer que herdamos da divindade, a que é eterna, essa característica de sermos imortais. Então, nenhum de nós tem dúvida, qualquer religião que possamos participar ou conhecer, ou que temos convivido, que temos conhecido, ou que temos crescido dentro dela, né? Na verdade, entendemos perfeitamente que somos o corpo físico que se vai, que se termina, e o espírito continua. Mas somente a doutrina espírita é que crê na imortalidade do espírito. A filosofia grega, ou os gregos que viveram, os grandes filósofos, os grandes homens como Platão, Aristóteles, que viveram na Grécia há 400 anos antes de Cristo, ou seja, há 2.400 anos e alguma coisa, já acreditavam que o espírito, já concebiam que o espírito como uma unidade imortal e indissolúvel em busca do aperfeiçoamento. Então, os filósofos gregos, há 2.400 e alguma coisa anos, já entendiam que o espírito era independente e que ele continuava em busca de um aperfeiçoamento, de uma evolução. No cristianismo, na visão bíblica, a imortalidade é vista como uma realidade presente para todos os crentes, que recebem uma nova natureza, a esperança através da fé e da ação do Espírito Santo. Então, a imortalidade é vista como uma recompensa às obediências que nos são colocadas pela Bíblia ou em nome de Deus, certo? Então, o cristianismo crê, sim, na imortalidade, em qualquer religião cristã, que o espírito é imortal. A ida, o caminho, o que acontece, o porquê é que diverge. Mas todas as religiões cristãs acreditam que nós somos dois, carne e espírito, e que o espírito se vai, continua. Não é? Há pouco tempo fui assistir um velório de uma mãe de um amigo meu, e o padre, quando eu cito isso, eu estou fazendo uma comparação, uma crítica, nem nada, por favor. Estou citando questão de ilustração, com maior respeito a todas as religiões e a todos os princípios, tudo bem? Quero deixar isso claro, porque eu fico muito preocupado quando falo sobre isso, nesses aspectos. E o padre, então, na hora lá no meu tempo, chamava homilia, agora eu não sei mais como que chama. Na hora de fazer lá a oração final, porque ela era católica, da igreja lá de de São Geraldo, né? Conheci muito a família dela, que era bastante conhecida, em Volta Redonda, disse que ela estava indo para alguma morada, porque no céu, ou no mundo espiritual, existem muitas moradas. Eu achei curioso, porque eu nunca tinha ouvido isso de um padre. Certo? Então, até o padre ele estava entendendo que o espírito de Dona Maria e José poderia estar indo para alguma morada das tantas moradas
que existem, coisa que nós, na doutrina espírita, entendemos perfeitamente e falamos sobre isso de uma forma bastante aberta, bastante perene sobre isso. Então, na Bíblia, ou tanto no Velho Testamento, no tempo de Moisés, né, ou no Novo Testamento, a imortalidade, a alma, o espírito é imortal e vive e continua depois da morte do corpo físico. No islamismo, o Alcorão ensina que o corpo é temporário e o espírito retorna a Alá após a morte, onde permanecerá até o dia do juízo, quando será recompensado ou punido de acordo com seus atos em vida. Então, no islamismo, o Alcorão entende que o espírito é imortal, mas que vai para um determinado lugar, onde está Alá, né, após a morte, e esperando o dia do juízo, que é o dia que ele será, vamos usar uma expressão mais comum, julgado pelas suas ações aqui na Terra e será então punido ou recompensado nos atos aqui da vida. É uma forma que o islamismo vê. Eu tenho um conhecido meu, trabalhou comigo muito tempo, de uma religião evangélica, e segundo ele, lá eles pensam da mesma forma, certo? O espírito se vai e fica num lugar aguardando a volta de Jesus à Terra, quando então haveria um juízo, um julgamento para saber quais que seriam resgatados ou não. Volto a dizer, não estou fazendo um juízo de valor, estou fazendo um comentário em função daquilo que é o que de fato é entendido por eles. Na mitologia grega, mitologia quer dizer a história do mito, né? Mitologia, logia é história, mito é algo que não existe. Então, quando alguém fala assim, fulano é um mito, quer dizer que ele não existe, porque mito quer dizer algo que não existe. E na mitologia grega, cujas lindas histórias, fantásticas histórias, como de Helena, por exemplo, né? Do cavalo de Troia, que um dia desse eu tive que provar a um amigo meu que Helena e o cavalo de Troia nunca haviam existido, que era uma história da mitologia grega, porque é tão falado e tão comentado que ele entendia que aquilo era fato real, né? Até que eu expliquei para ele da impossibilidade de se construir um cavalo naquela época, daquela forma, para ele começar a entender. Mas na mitologia grega, nas histórias da mitologia grega, que é algo muito bonito, muito interessante, muito culto e de muito aprendizado as histórias da mitologia, havia um barqueiro de nome Caronte, que ele estava encarregado de transportar os espíritos através do rio Aqueronte e Estige. A travessia permitia que as almas, os espíritos recém-mortos, chegassem a Hades, que era um mundo subterrâneo, onde aqueles espíritos ficavam, desde que fosse colocada uma moeda que chamava ómulo na boca do corpo, porque se não houvesse a moeda ele não levava, certo? Ele só levava lá para esse local aqueles que colocavam a moedinha na boca do corpo, senão ele não levava. É uma história da mitologia grega, mas que mostra que também havia um entendimento em muitos daqueles autores que a alma ou o espírito ia para algum lugar depois da morte, ou da morte física. Então, todas as religiões entendem que nós, enquanto espírito, somos imortais. E todos entendem, e assim a maior parte do mundo religioso de hoje acredita em uma alma, um espírito imortal que continua viva de alguma forma. A maneira que continua é que diverge, ou que é diferente do entendimento.
a maneira de enxergar como que acontece depois dessa passagem do mundo, do mundo daqui, do mundo do corpo físico para o mundo espiritual. Depois é que há diferenças de entendimento. Alguns entendem de uma maneira, outros de outra, certo? Nós, espíritas, vemos de uma outra forma, mas todos acreditam e creem fielmente que nós somos dois e que o espírito é imortal, ou seja, o que morre, o que acaba é o corpo físico e o espírito continua. Daí para frente, no entendimento de cada segmento, de cada estudo, de cada visão que se tem do assunto, respeitando todas as opiniões e maneiras de enxergar. Porque se há uma coisa que eu vejo e enxergo e costumo dizer que foi uma coisa fundamental para que eu me dedicasse ao estudo da doutrina espírita, foi a liberdade. Há pouco eu estava conversando aqui com o Rony sobre uma pessoa que me encaminhou muito quando eu comecei no estudo, etc, etc. E eu costumo até dizer para ele que ele é meu mentor, ele fica entendendo, levando na brincadeira, porque ele me ajudou muito, o que eu devia ler, o que eu devia... Mas nunca ele colocou em mim qualquer opinião que ele tinha, e nunca ninguém chegou a mim para dizer, não, é assim, é dessa forma, é desse jeito. Eu tive, e todos nós temos na doutrina espírita, plena liberdade de estudar, aprender, compreender. E é assim que nós somos estimulados a fazer, buscando a cada um, não uma verdade diferente, mas o conhecimento que nos leve para sempre no caminho da verdade, que no nosso entendimento jamais se chegará, porque senão não teria graça nenhuma. Então, nós vamos continuamente, permanentemente, continuar buscando essa verdade ou esse conhecimento maior, e assim vamos evoluindo. Então, o nosso entendimento difere do entendimento de outras religiões, outras crenças, mas todas elas devemos respeitar e entender. Então, a maior parte do mundo religioso acredita de alguma forma que nós somos imortais espiritualmente, certo? E que o desencarne, conforme a gente fala, fulano desencarnou, José desencarnou ontem. Na verdade, o que desencarnou foi o espírito que estava em José, não é? Porque o corpo de José acabou. E o desencarne que a gente fala, que é a expressão que a gente usa, se refere ao espírito que deixou a carne, não é? Voltando para um mundo espiritual. Então, no oratismo, no hinduísmo, no judaísmo, no budismo, no cristianismo, no ilanismo, bem como em todas as religiões nativas e tribais de toda a África, das Américas e outros lugares, todas creem e entendem que o espírito continua após a morte do mundo físico. Então não é um entendimento só da doutrina espírita. A diferença não está aí. A importância para nós não está aí, porque todas essas religiões e tantas outras crenças que existem por aí, elas têm um entendimento igual ao nosso, de que o corpo separa do espírito, que o espírito é imortal e continua. Então isso é muito importante que a gente entenda, até para valorizar o nosso entendimento e buscar entender por que da importância da imortalidade da alma ou do espírito. Para mim, o meu humilde conhecimento, eu não vejo diferença, mas há estudiosos que veem. A alma é assim, assim, o espírito é assim, mas para mim, humildemente, eu não vejo. Então, todos nós, dentro dessa quantidade imensa de versões e de entendimentos religiosos, entendemos, tanto quanto nós, que o espírito é imortal.
Isso é muito importante, fundamental. Então, a importância da imortalidade do Espiritismo vem da reencarnação. Aí começa, sem nenhuma entendimento divergente, sem nenhuma crítica, sem nada, começa o entendimento diferente e nós começamos a entender o porquê da importância da imortalidade do espírito para nós espíritas. Porque a reencarnação é algo, é um fato, é uma crença, é um entendimento que as outras religiões, outros caminhos religiosos não entendem ou não aceitam, muitos deles. Então você vê em todas as religiões que citamos aqui, raras, talvez uma ou outra, que ainda enxerga dessa forma. A maioria não explica, mas também não aceita. Esse é o grande problema também, na minha opinião. Porque num determinado momento, parou, sim, foi, não existe. E agora? E agora? E agora? Então, esse é o ponto, creio eu, de grande diferença no sentido do entendimento espiritual, daqueles que creem que o espírito continua além da morte, o espírito é imortal, mas não nos traz a resposta do que vai acontecer, o que acontece depois. Então, a reencarnação é a crença que a essência de um ser, alma ou consciência, renasce no novo corpo após a morte. Aí a gente começa a entender um pouco mais da importância da imortalidade do espírito, porque passamos a entender que com a reencarnação, só havendo a imortalidade do espírito seria possível, não é? Porque se o espírito morresse ou terminasse junto com o corpo, a reencarnação não haveria de acontecer. E todos nós entendemos e sabemos, temos certeza, que a reencarnação é uma obra de justiça divina. A volta ou retorno do espírito é um mérito, uma graça que o Pai nos concedeu no sentido de nos permitir que nós possamos evoluir, que possamos corrigir nossos erros, corrigir coisas passadas, enfim, uma série de oportunidades que ela nos traz em função da justiça divina. Então, isso é um ponto fundamental. É um conceito presente em algumas religiões e filosofias, como o budismo e algumas vertentes do judaísmo, que também entendem e aceitam a reencarnação. A grande maioria não, mas há algumas que entendem, e assim, de uma forma também divergente ou diferente, mas ainda aceitam e entendem que a reencarnação acontece. Então, há algumas vertentes do judaísmo, do budismo, que aceitam, que entendem que há sim um processo de reencarnação, ou a volta do espírito num outro corpo. Então, o que muda, na verdade, é o propósito da reencarnação, mas geralmente está ligado ao desenvolvimento espiritual, aprendizado e superação de imperfeições. Muda a maneira de entender, mas mesmo esses, alguns segmentos que aceitam a reencarnação, o objetivo não deixa de ser praticamente aquele que nós também entendemos, que é o desenvolvimento do espírito, né? O aprendizado. Aprendizado é uma palavra tão importante, tão importante para tudo na vida.
aprendizado espiritual, aprendizado profissional, que a gente sempre se preocupa, aprendizado de lidar com as pessoas. A gente fala tanto no aprendizado e no espiritismo, na nossa doutrina, felizmente a gente fala muito, que aprendizado é tudo. Porque é do aprendizado que nós evoluímos, é do aprendizado que nós conseguimos continuar, crescer, corrigir os nossos erros, corrigir os nossos problemas, ajustar as nossas coisas. Então, é algo fundamental que nós temos que todos os dias avaliar. O que eu aprendi a mais hoje em função disso? Agostinho de Hipona, muito conhecido pela Igreja Católica como Santo Agostinho, que foi padre, foi filósofo, foi bispo há 700, 800 anos atrás, e seus livros e as suas ideias ainda estão até hoje lidas. Eu acabei de comprar um livro de Santo Agostinho falando sobre o livre-arbítrio. O livro tem 700 anos. Então, Agostinho de Hipona, é mais conhecido também, ele dizia que todos os dias, à noite, quando ele ia se deitar, ele fazia com ele mesmo um interrogatório, vamos dizer assim, perguntando a si mesmo o que ele havia melhorado naquele dia, ou como se olhasse num espelho e fizesse um questionamento dele mesmo, consigo, com ele mesmo, do que ele havia aprendido e evoluído naquele dia. A gente pensa que é fácil de fazer, mas não é não. Olhemos num espelho na nossa casa todos os dias à noite e digamos para nós mesmos: o que eu fiz de errado hoje? O que eu melhorei hoje? O que eu poderia ter feito melhor? Nós vamos concluir que não é tão fácil fazer essa avaliação de nós mesmos. Mas ele dizia isso exatamente porque ele ensinava isso como uma forma de quê? Do aprendizado diário, das necessidades diárias, das coisas que aconteciam, dos momentos que a vida lhe cobrava alguma decisão, alguma coisa, e que para ele era importante. Então, isso é muito importante a gente entender. No Livro dos Espíritos, a morte é vista não como o fim da existência, mas como uma transição para uma nova fase da jornada espiritual. Na verdade, não somos o corpo, é o espírito. Nós não somos um corpo e o espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito. O espírito que tem o corpo para o seu processo de reencarnação, de continuidade, e não o corpo que tem o espírito que tem o corpo, porque o corpo acaba e o espírito continua, né? Então somos um imortal destinado à perfeição. O espírito é imortal porque ele é destinado a uma perfeição. Cada vez que ele vem, ele aprende ou melhora alguma coisa. Pode até ficar no que está, se for um pouco assim, perdido com as coisas, pode até continuar no que está. Para trás não anda, mas a proposta não é essa, não é? A proposta é que cada vez que o espírito retorna, ele evolua, cresça, corrija os seus erros e continue sua caminhada. A pergunta 166 diz: a alma tem muitas existências corpóreas? Perguntou Kardec, e os espíritos superiores responderam: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-nos na ignorância, em que eles mesmos se encontram, e esse é o seu desejo. Então, sim, nós temos muitas existências corpóreas. E temos as existências corpóreas muitas, porque o espírito, em razão da imortalidade do espírito, senão isso não seria possível, né? Na 166 ele lhe pergunta: parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira,
que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem: é evidente. Qual a finalidade da reencarnação? Está na pergunta 167. E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? É aquilo que nós falamos há pouco. Onde estaria a justiça divina se não fosse dessa forma? Então, a reencarnação, que só é possível em função da imortalidade do espírito, né, é um momento, uma oportunidade de progressão da humanidade. Progressão da humanidade. Porque cada um de nós, progredindo, estaremos progredindo todo o processo. A gente aprende bastante, que é o aprendizado, que é a melhoria de cada um que faz o todo. Não estamos aqui, lógico, tem muito trabalho para se fazer, para melhorar todos, mas para nos melhorarmos e melhorando nós mesmos, permitir que possamos melhorar a muitos. Esse é o caminho. A pergunta 168, ela diz o seguinte: o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? E os espíritos respondem a Kardec: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso, quando se despojou de todas as suas impurezas. Não precisa mais das provas da vida corpórea. Sem a reencarnação, haveria a imortalidade do espírito. Então nós entendemos, voltando um pouquinho atrás, que todas aquelas coisas, tem muitas outras, coloquei aqui algumas, todas aquelas, vamos chamar de dúvidas, que Kardec colocou nas perguntas que fez aos espíritos superiores, todas elas afirmam e reafirmam da imortalidade do espírito, que o espírito é imortal e que é imortal porque precisa voltar, porque precisa reencarnar em outros corpos para continuar a sua caminhada. Indiferente do que alguns segmentos pensam e entendem, que o espírito foi e fica onde? Fazendo o quê? Qual o caminho? Eu tenho uma amiga, gosto muito dela, que tenho um profundo respeito por ela, que ela diz o seguinte: quando eu morrer, eu quero ir para os braços de Maria e ficar nos braços de Maria. Acho lindo, lindo o que ela coloca. O profundo entendimento dela. Mas eu queria que ela me dissesse um pouco mais. E aí? E os braços de Maria? Qual é o caminho? Mas ela só sabe até aí. Não estou criticando ela, nem muito menos qualquer pessoa que entenda assim nas suas religiões. Mas aí daí para frente, um hiato, um buraco negro, como a gente usa muito comum nas expressões que a gente tem, de que não há uma forma de entender com muita perfeição, com muita justiça, com muita certeza o porquê, então, da imortalidade do espírito, se for para apenas para essa situação, vamos dizer assim. Então, felizmente, para nós, espíritas, nós entendemos e sabemos como que acontece, o que vai acontecer e tal. E sem nenhuma crítica, sem nenhuma divergência, muitos entendem, enxergam, mas não avançam nesse entendimento tão necessário da justiça divina, que é a importância da imortalidade, no sentido da volta, do retorno, da reencarnação para o progresso e evolução da humanidade, que assim que os espíritos respondem a Kardec. Ele não disse a volta, o retorno para a evolução
do espírito, não, para a evolução da humanidade. E isso é tão fácil de entender, não é? Muitas das vezes, às vezes casos assim, comuns, um menino de 10 anos que senta num piano, que nunca tocou parabéns para você no piano, teoricamente, e toca Chopin, Bach, com uma facilidade fantástica, e que você fala, não estou acreditando no que estou vendo. De uma mulher negra, que nasceu em Sacramento, da roça, que um dia a família junta e diz para ela assim, como acontecia muito, junta as trouxas, que nós vamos pegar um caminhão de laranja, que vai buscar laranja em São Paulo amanhã, e nós vamos para São Paulo. E leva a família. Chega lá, nada para fazer, não tinha recurso nenhum, vai catar papel na rua, catar lixo na rua, como era antigamente falado. Hoje, cata-se reciclável, é uma atividade respeitada, até apoiada, né? Mas no passado era catador de lixo. Não estou aqui criticando, era assim que as pessoas eram vistas. E um dia um repórter estava fazendo uma matéria sobre os catadores de lixo e encontra ela e diz a ela diz assim, eu gosto muito de escrever, todos os cadernos que eu encontro na rua, jogado, eu guardo, eu não vendo, não faço nada, para eu escrever. E o repórter pergunta, sobre o que você escreve? E ela fala, sobre o quarto de despejo, que é a favela. Porque para mim a favela é o quarto de despejo, porque tudo que a cidade não gosta, joga lá. E o repórter se interessa em ler o que ela havia escrito, e chega lá e fica extasiado com que aquela mulher, catadora de lixo, na época era assim que se usava, se falava, escrevia. E compilou tudo e publicou um livro chamado Quarto de Despejo, que já foi traduzido em 12 línguas. Então, não dá, com um exemplo desse e muitos outros, você não tem como você não entender que a reencarnação é a evolução da humanidade. Porque jamais essa mulher poderia, se não fosse assim, escrever o que ela escreveu. Ela escreveu outros livros também, mas esse foi o maior sucesso. Chamava-se Carolina de Jesus. Que, por sinal, estudou numa escola, em Sacramento, de uma fazendeira que era espírita, certo? E que criou uma escola na fazenda para as crianças pobres. E hoje essa escola ainda existe, e se chama Escola Municipal Allan Kardec. Que foi criada pela fazendeira para as crianças da fazenda, e ela era uma delas e lá estudou. Então, tudo isso mostra que a reencarnação é sim para a evolução da humanidade. E assim, vem cientistas, vem filósofos, vem músicos, vem artistas plásticos, vem advogados, enfim, diversos novos corpos, trazendo experiências passadas sobre a reencarnação em função da imortalidade do espírito. Então, há aí um ponto muito importante e que mostra a importância também da imortalidade. Sem a reencarnação, haveria a imortalidade do espírito? Essa é uma ótima colocação. Sim, o espírito, a imortalidade do espírito pode existir independentemente da reencarnação, dependendo da crença ou da linha filosófica. O espírito é imortal e não depende da reencarnação. O espírito não precisa reencarnar, se for o caso, certo? E ele continuará existindo, ou seja, a sua imortalidade existirá mesmo que não haja reencarnação. O que prova, mais uma vez, que o fato da sua imortalidade ser fundamental. Então, a relação entre esses conceitos varia muito de religião para religião, filosofias e tradições, sendo que a reencarnação é apenas uma das explicações para o que acontece com a alma após a morte. Então, o espírito pode sim continuar imortal sem reencarnar.
Um corpo não vive sem o espírito, mas o espírito vive sem o corpo. Ele não precisa reencarnar para continuar imortal. Então há uma distinção fundamental da imortalidade, se refere à capacidade do espírito de não morrer, de não acabar, e de ter uma existência que nunca termina. A reencarnação é o processo de um espírito imortal retornar a um novo corpo físico após a morte do corpo que ele estava. Em resumo, a imortalidade do espírito pode ser compreendida sem a reencarnação. Então, nós podemos entender o espírito imortal reencarnado num novo corpo, e outros corpos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, às vezes leva 1000 anos, né? Herodes, aquele nosso rei que mandou matar todas as crianças com até 3 anos de idade, porque soube que entre elas haveria um novo rei, que era Jesus. Ele entendeu tudo errado, entendeu que era um novo rei, porque que ia tomar o seu trono, né? Só que Jesus não estava ali, havia sido levado para Galileia. Então ele manda matar todas as crianças que tinham até 3 anos, e o espírito dele levou 1150 anos para reencarnar, e reencarnou numa figura conhecidíssima de todos nós, que fez um dos trabalhos mais fantásticos no mundo na área da beneficência e da caridade, que é a Sociedade São Vicente de Paulo. Herodes reencarnou em Vicente de Paulo, que era um estudioso, foi padre e foi preso por questões religiosas, vai para Paris e chega lá, fica desesperado vendo mães deixando crianças nas portas das casas, porque não tinha como criar. Então elas largavam na porta das casas na esperança que aquela família daquela casa pegasse aquela criança e desse àquela criança uma vida digna, ou pelo menos mais digna do que ela poderia dar. Aquilo envolve a cabeça dele. Ele busca um grupo de mulheres e etc. para trabalhar, fazer caridade, e depois um grupo de jovens que se transforma na Sociedade São Vicente de Paulo, que está no mundo inteiro, existe no mundo inteiro, e que no Brasil possui o maior número de sedes do mundo. O país onde tem mais sedes da Sociedade São Vicente de Paulo é no Brasil. E o espírito de Herodes levou 1150 anos para reencarnar, mas reencarnou, porque ele precisava reencarnar, devido a tamanho desastre que ele havia cometido com aquelas milhares de mortes de crianças inocentes. Então, a reencarnação é fundamental, existe, é importante, mas nem sempre para o espírito sobreviver ou continuar ela é necessária. Mas, se o espírito precisa evoluir, ele só consegue evoluir reencarnando. E alguns até com mais rapidez, com menos tempo do que outros, devido a fatos cometidos. No livro A Memória de um Suicida, Ivone conta a história de Camilo, que se matou, suicidou-se porque ficou cego, né? Ele fica cego, ele era um escritor, um jornalista, e como que ele vive sem a vista? Ele fica cego, ele se desespera e se mata. Então conta toda a necessidade dele vir. E de vez em quando o mentor diz: está na hora, né, Camilo? Não, espera mais um pouquinho, vou aprender mais um pouco. Até que, nas contas feitas, depois de 50, 60 anos, ele retornou. Então há sim a necessidade da reencarnação para essa evolução e essa correção. Mas o espírito pode continuar imortal sem a reencarnação. Até esse caminho ele pode ter sem a necessidade do nosso corpo físico. Enquanto nós, corpo físico, não ficamos em pé, usando a expressão mais comum, se não tivermos o espírito junto conosco. Não é verdade? Então,
a imortalidade do espírito pode ser compreendida sem a reencarnação. Após a morte do corpo físico, o espírito continua existindo, né, no plano espiritual, sem a necessidade de voltar à Terra. Ele volta com o processo de reencarnação. A reencarnação é uma crença que detalha como esse espírito imortal continua a sua jornada, como que ele continua, e é preciso que continue, para suas correções, para suas oportunidades de corrigir os erros passados. Então, a imortalidade do espírito é porque, melhor dizendo, respondendo ou repetindo aquela pergunta que nós fizemos lá no comecinho. Por que a imortalidade do espírito é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita? É um dos pilares fundamentais da doutrina espírita porque a reencarnação, para a doutrina espírita, é algo fundamental e necessário, mesmo que o espírito não precise dela para continuar existindo. Então, a importância para nós, da doutrina espírita, da imortalidade do espírito, é que a reencarnação, para nós, é fundamental. Ela existe, ela tem que existir por uma questão de justiça do Pai, ela tem que existir para as correções dos erros passados, ela tem que existir para a evolução da humanidade, como está lá naquela pergunta que Kardec fez. Então, como nós entendemos dessa forma, da maneira que nós enxergamos essa evolução, esse caminho, não haveria como chegarmos a esse processo se o espírito não fosse mortal. Como reencarnar? Como voltar para corrigir nossos erros, nossos defeitos, nossas dívidas, nossos problemas, nossas falhas, muitas das vezes falhas pesadíssimas, erros pesados, crimes, enfim, muita coisa que nós não teríamos como corrigir se não houvesse a evolução do processo reencarnatório. Então, a importância da existência, do entendimento da imortalidade do espírito para nós espíritas é exatamente porque nós entendemos que sem a reencarnação não é possível. Ficaríamos parados no mesmo tempo, ficaríamos parados na mesma situação, quiçá até regredirmos. Então, essa é a importância para nós da imortalidade do espírito. Mas outras, claro, conforme nós dissemos, alguns segmentos religiosos que acreditam também na reencarnação. Não da forma que nós entendemos ou que vemos, mas acreditam, entendendo também do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento do espírito, mas não da forma, vamos dizer assim, tão correta, ou da forma tão firme que nós entendemos na doutrina espírita. Então, a pergunta que nós fizemos no iniciozinho, por que da importância da imortalidade do espírito ser fundamental, um dos pilares da doutrina espírita, é porque é um ponto vital para nós, porque sem ela não haveria reencarnação. E sem a reencarnação não haveria evolução. Sem a reencarnação não haveria caminhos novos para a humanidade. E nós ficaríamos, então, estagnados em determinado momento. Então, a imortalidade do espírito é algo real e fundamental para que todas as coisas continuem, para que as coisas melhorem, para que nós possamos melhorar também. Porque no momento que eu estou melhorando, eu citando exemplo, citando basicamente eu em si, chamando a atenção para mim, não é isso? No momento que nós, vamos dizer assim, estamos
melhorando o nosso aprendizado, no nosso estudo, nas nossas atitudes melhores, nas nossas correções de todo dia, né? Eu costumo fazer uma comparação, nunca li isso em lugar nenhum, deve ser coisa de menino que foi criado em casa mais pobre, onde tinha sempre um filtro de barro, né? Eu tenho uma história de um filtro de barro na minha vida, talvez seja por isso, porque eu era menino de uns 8 anos, 9 anos, e tinha um filtro de barro no cantinho da cozinha da minha mãe. E tinha um banco para subir para pegar água, porque eu não alcançava no filtro. E um dia eu subi no filtro, o filtro balançou, o banco balançou, onde é que eu me segurei? No filtro. E o filtro veio comigo, virou aí uns 400 filtrozinhos, né? Minha mãe ouviu o barulho, chegou lá, olhou, ficou quieta, falou para mim assim: agora vai lá embaixo falar para o seu pai que você quebrou o filtro. Eu falei: não tem outro jeito, tem que ir lá falar com ele que eu quebrei o filtro, né? Meu pai estava na padaria, fazendo pão, ele tinha uma padaria, bem simples, entendeu? Cheguei e falei: pai, quebrei o filtro. Ele falou: tá bom. Eu falei assim: poxa, preocupado aqui, esse menino está dando história de filtro que quebrou. Mas eu faço uma comparação sempre com o filtro seguinte, e todo mundo aqui conhece filtro de barro, né? Mesmo que não tenha mais em casa, né? Porque o filtro de barro, que é uma invenção de um cientista brasileiro e é uma das maiores invenções do mundo na questão da área sanitária, do meio ambiente, você coloca água em cima, sempre coloca água em cima, da parte de cima, para ter água filtrada embaixo. Mas se você não tiver paciência, é melhor você ir naquela loja lá na Terrado e comprar aquele aparelho de água com ozônio, porque o filtro demora, ele vai pingando, 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 pingando. Ou seja, todo dia, teoricamente, tem que colocar água na parte de cima para ter água na parte de baixo, porque ele vai caindo pinguinho por pinguinho, bem devagarzinho. Esse é o processo, eu costumo comparar o processo do nosso aprendizado aqui na Terra. Um pouquinho de cada vez, uma gota do nosso filtro de barro. E é assim que a evolução caminha, é assim que os espíritos que aqui estão conosco, cada um tem aqui um, é óbvio, né? E que alguns vieram não sei há quanto tempo, se não importa, para nesse momento, mas que estão aqui junto conosco para evoluir a humanidade, para evoluir as pessoas, para fazer um mundo melhor, corrigir os seus erros de forma a melhorar o mundo, melhorar as coisas todas, para todos nós. E o mundo está sempre precisando disso, não é agora que está precisando só disso, está sempre precisando, isso é fundamental. Pode ter uma hora que precisa mais, outra que precisa menos, mas sempre tem seus problemas, e esse é o caminho. Então, eu espero ter colocado de forma possível porque que para nós é importante a imortalidade do espírito, porque essa imortalidade é que nos permite fazer parte, nós, de um processo de evolução, de um processo de aprendizado e, consequentemente, cada um fazendo a sua parte, melhorando o mundo com as nossas atitudes e com as nossas situações que aqui vivemos e, obviamente, corrigindo os nossos erros que tivemos no passado. Que a paz do Senhor esteja junto conosco e obrigado por essa noite, essa oportunidade. Olha que se além de botar água, se não limpar... Sim! A pinga é mais devagar. Minha mãe limpava com açúcar. Agradecemos o Edir aí, estreia dele na nossa casa, quem sabe, né, Felipe? Próximas oportunidades, de contar com ele aí, muito obrigado. Deus te abençoe. Domingo que vem, nós temos a Raquel vindo, está confirmado? Domingo Céu e Inferno? Então, temos Céu e Inferno, ok? A Estael deixou lá atrás mais algumas revistas do teatro, Arte em Cena, que ela é criadora, né, fundadora do teatro, e dentro tem
além de várias matérias aqui, inclusive falando uma pequena biografia de cada um deles que trabalha nesse teatro, lá no Gacem, tem a programação desde o dia 14 de novembro até o dia 20 de dezembro, tá? Vocês podem levar, essa revista está lá atrás para distribuir. Várias peças, inclusive hoje está acontecendo uma. Essas peças agora são, então, ela falou aqui semana passada, R$25, né, o ingresso, R$25. Ok? Então, aqueles que puderem prestigiar aí, está uma grande trabalhadora da nossa casa, da Caminho da Luz e do Teatro Cassino. Agradecendo também, né, a presença de vocês do salão, a presença que estão nos assistindo aí ao vivo, e lembrando a vocês que nós estamos aí no finalzinho da nossa campanha. Chegou mais alguma coisa hoje, Solange, né? A Maura trouxe, o Júlio também trouxe, a Rosimene, coloquei lá na secretaria, e a Solange está atualizando aí os itens que ainda estão faltando, mas pelo que tudo indica a gente vai conseguir, né, Sol? Conseguir fechar tudo. São 37, eram 35 e apareceu mais duas, são 37 cestas básicas, que vocês sabem, a gente entrega agora, esse ano vai ser no dia 20 de dezembro, para suprir a ausência da sopa no mês de janeiro todo, que a sopa para na segunda quinzena de dezembro e volta na primeira semana de fevereiro. Então, para eles lá no Parque Maíra não ficarem sem nada, esse período a gente entrega uma cesta básica completa para as famílias que todos os sábados pegam sopa. Ok? Então é por isso que no final do ano a gente tem essa tarefa aí, dessas cestas básicas. Só no final do ano, tem casas aí que entregam todo mês, é uma luta, a gente que anda por aí, a gente sabe uma coisa de... Mas o nosso trabalho aqui sempre foi ao longo dos anos, a sopa fraternal no sábado, que a gente leva todo sábado lá no Parque Maíra. Ok? Mais alguma coisa? Não? Então vamos encerrar. Lembrando a vocês que a palestra é domingo, 9 horas da manhã, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, que Ele possa nos amparar, nos abençoar todos os dias, nós ainda estivermos aqui sobre a terra, nos dando compreensão de todas essas verdades divinas, que esses ensinos que o Edir também trouxe na noite de hoje, possamos colocar nos nossos corações e seguir adiante nessa luta, como ele mesmo disse, diária do nosso aperfeiçoamento. Pouco a pouco nós vamos, sem dúvida alguma, conquistando dias melhores, nos tornando espíritos melhores. E assim encerramos a primeira parte, coração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nessa parte nós vamos encerrar a primeira parte, a segunda nós vamos para a Câmara de Paz. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem no salão, nós vamos chamando de acordo com os passistas. Os Carlos, Rogério, Solange e eu. Só finalizando aqui também, ele nos falou do grande trabalho de Vicente e Paulo e da Mana Centro Espírita também, lá em Mendes. A gente fala no Centro Espírita lá de Vicente e Paulo. Então não é só da igreja, não, também dá nome à Casa de Espíritos. Um abraço a todos aí.